Tô quase chamando você para dormir bem aqui junto com a gente, porque tá tudo preparado para falar sobre o sono. E a gente quer melhorar assim a sua qualidade de sono para que você desperte no dia seguinte com todo o potencial, com muita disposição para encarar os desafios da vida. Bom, você sabe que eu gosto de começar o programa Vida e Saúde falando uma frase de reflexão, um trecho de algum livro, e hoje eu trouxe um provérbio da Bíblia, Provérbios 11, 25, diz o seguinte: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E eu vou acrescentar aqui, minha mãe sempre dizia que a gente não pode fazer uma bondade calculada, né? E a princípio, uma primeira vista, esse verso dá até a impressão de que você deve ser estimulado a fazer alguma coisa para receber em troca. Mas na verdade é o contrário. A Bíblia está dizendo que se você for generoso, se você for bondoso, você pode ficar despreocupado porque Deus vai te ajudar, vai te prover naquilo que for necessário. Eu espero que você possa fazer o bem hoje, sem olhar a quem, e também fazer o bem simplesmente porque faz bem para você mesmo. Doutora Abigail está aqui com a gente, ela é médica do estilo de vida, lá na Clínica Adventista Vida Natural. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Dormiu bem hoje para estar aqui? Graças a Deus. Doutora, noites bem dormidas, eu vou te dizer que eu acho que está quase uma raridade hoje em dia, porque as pessoas parecem que estão trocando a noite pelo dia. Ou seja, a gente fica trabalhando, fazendo até coisas boas durante a noite, mas o problema é que o sono, ele é imprescindível para a nossa saúde. Por quê, doutora? Então, todo mundo sabe disso, né? Uma noite bem dormida vale pelo dia seguinte, né? Eu sempre costumo dizer que o dia seguinte começa o dia anterior. Se você teve uma boa noite de sono, você rende melhor durante o dia, no trabalho, tem mais disposição, mais bem-estar, fica mais concentrado nas coisas que você realiza. A memória parece que funciona melhor. Muito melhor. Então, assim, o sono, ele não é como um processo de desligar da tomada e desmaiar, totalmente inativo. Na verdade, no sono é que acontece a reparação de muitas funções do nosso corpo, secreção hormonal, que é fundamental para nosso bom funcionamento. Tem, por exemplo, a secreção do hormônio do crescimento. Esse hormônio faz com que as crianças e adolescentes possam crescer, possam se desenvolver corretamente. E o que faz nos adultos? Sim, a gente já não cresce, pelo menos na altura. Então, esse hormônio vai fazer com que nós possamos produzir mais massa muscular e diminui o acúmulo de gordura. Olha, então dá para dizer que dormir bem ajuda a emagrecer ou a manter o peso? Ajuda. E outra coisa, durante o sono também se secreta um outro hormônio que é a leptina, que é o hormônio que traz a saciedade. Então, se você não dorme bem à noite, você tem tendência a não ter tanta sensação de saciedade durante o dia. Ou seja, aquela sensação de que às vezes acontece comigo. Tô com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que é. Aí alguém fala assim, quer um pé de moleque? Não, não é isso. Quer uma banana? Não, não é isso. A gente fica com aquela coisa de sem saber o que é, mas não tá plena, realmente não tá saciado. É isso, doutora? Com essa secreção adequada, em um sono bom, restaurador, toda essa secreção hormonal é corretamente produzida. Agora eu quero saber o seguinte, você disse que no dia seguinte a gente já sente se a noite foi boa ou não. Mas a longo prazo, que prejuízos alguém que não dorme bem, alguém que não respeita os limites do corpo vai ter? Existem doenças relacionadas à falta de sono, por exemplo? Sim, muitas. Falta de sono também diminui a imunidade do corpo. Então, tem um estudo, por exemplo, que se colocou as pessoas para dormir 4 horas durante uma única noite. Depois se verificou a dosagem das células natural killers. São umas células que são, por assim dizer, assassinos naturais do sistema imunológico, que reconhecem um agressor, alguma toxina e desfazem isso do corpo. Nessas pessoas que tinham dormido só 4 horas,
essas natural killers estavam diminuídas em 70%. Uau. Então, assim, nosso sistema imunológico abaixa muito quando nós não dormimos as horas necessárias também. Já que ela tocou nesse assunto, a gente quer saber, né? Quais são as horas de sono? A gente até preparou uma tela aqui para diferentes fases da vida, que parece que um bebezinho, por exemplo, quando nasce, ele só faz dormir, gente. Dorme, alguns, né? Alguns dormem, alguns choram de dia e de noite. Mas um bebê precisa de quantas horas? Então, em média, vai variando, mas em média 14 a 17 horas é o Ok. que um bebê precisa. Ou seja, ele dormindo bastante, o crescimento é bem rápido nessa fase, né? Um bebê, às vezes, engorda 1 ou 2 quilos por mês. Sim, e algo interessante também é que as crianças, os bebês e as crianças, têm mais do tipo do sono REM, que é da consolidação da memória. Então, eles aprendem muito mais. Ah, eu vou querer saber mais sobre isso já, sobre as fases do sono, tá? E isso vai diminuindo com a idade, sim. Ali, em média, né, quando a criança vai crescendo, em média umas 10 horas, né? Tá. No geral, para você Em ter média, noção. né? Que seria essa idade pré-escolar, dos 3 aos 5 anos. Depois o adolescente parece que volta numa necessidade de dormir maior novamente. Sim, um pré-adolescente, por assim dizer, de 9 a 11, e adolescente já vai se assemelhando a um adulto, né, de 8, 10 horas. Lembrando que eles precisam ainda, estão na fase de crescimento. Então, é sumamente importante a secreção hormonal. Ok. Então, quer crescer, quer ficar mais alto? Dorme bem, Tá. né? Importantíssimo. E conforme aumenta a idade, isso vai, né, no adulto, em média 7, 8 horas, né? E com a idade também se vai diminuindo a quantidade de sono que o corpo precisa. Doutora, e tem gente que está assistindo, a gente está pensando assim, ah, mas eu não preciso, eu durmo bem, eu fico bem com 4 horas por noite, eu tô bem, eu tô feliz. A gente acostuma, será, com o racionamento do sono? Então, tem pessoas que efetivamente se sentem melhor com menos horas de sono. Mas vários estudos mostraram que a quantidade também é importante, né? Então, assim, pessoas que dormem 6 horas ou 8 horas já tem diferenças. Se tem visto e estudado, por exemplo, com respeito à tendência ou probabilidade a ter mais chances de câncer, né? Tanto que, por exemplo... Quem dorme menos. Quem dorme menos. A Organização Mundial da Saúde, ela ditaminou que os trabalhos noturnos, seja eles quais foram, é um provável carcerígeno. Então, assim... Eu não estou dizendo, paremos de trabalhar todo olha mundo que a à doutora é noite. médica, ela dá plantão, hein, gente? É necessário, né? Priorizar, né, doutora? Sim, mas essa quantidade de tempo e também o período da noite é sumamente importante. Ok. Quero saber o seguinte, você falou aquela hora lá que a gente tem alguns horários específicos durante a noite que a gente acaba produzindo determinadas substâncias. Fala pra gente das fases do sono, doutora. Então, a gente tem, o sono vai em ciclos, né? Nós estamos na parte da vigília e vamos entrando num sono superficial, né? Fase N1, N2, N3, que é o sono profundo. Na fase N2 é aquela em que você sonha que está caindo, sabe? Que dá aqueles espasmos, né, repentinos. E depois você entra num sono profundo, que é aquele sono que você sente que descansou bem, que você se sente disposto no dia seguinte. Está relacionado com a fase do sono profundo, né? Que se chama não REM. E depois vem a fase REM, que se caracteriza por um movimento rápido dos olhos, na qual acontecem os sonhos. E é nesse momento em que o corpo, a mente, vai filtrar o que vai passar da memória de curto prazo a longo prazo. Ou seja, a gente vai fixar aquilo que de repente a gente aprendeu, viu, ouviu durante o dia. Isso mesmo. E se eu não durmo, por isso que eu tenho falta de memória. Olha que interessante. Pois é. Afeta diretamente falta de memória com falta de sono e de qualidade. E de manhãzinha? Às vezes eu tenho uns sonhos assim de manhãzinha, quando tá perto do despertador tocar, às vezes eu tenho sonhos muito malucos. É raro, mas acontece. Então esses ciclos, né, vão indo de um sono para outro,
não REM, até despertar, né? E por isso, muitas vezes a gente lembra do sonho, porque essa fase REM, que predomina na segunda metade da noite, é onde acontecem esses sonhos. Agora é o seguinte, a gente tem a tecnologia a nosso dispor hoje, facilitando a nossa vida. Eu sou muito grata porque a gente consegue fazer muitas coisas com menos tempo hoje. E a gente tem alguns equipamentos ou aparelhos que ajudam na hora de dormir. E tem coisas simples também, como uma simples viseira que pode ajudar a gente a conseguir um sono mais assim, escurinho, né? Fala pra gente da importância de usar algumas dessas coisas para ajudar a gente a ter qualidade de sono. Então, é o que a gente chama da higiene do sono, né? Que implica várias coisas. Por exemplo, as telas. Vamos pra cá, que ela falou de tela e a gente lá. tem uma coisa... Me disse, na sua casa é assim, na hora de dormir você... Vou até ficar de costas aqui pra doutora. Você monta um ninho na cama. Traz o computador, traz tudo que você tem que estudar para a faculdade no dia seguinte, traz um livro, às vezes precisa resolver alguma coisa importante. E a gente faz aqui, tem gente que faz até lanchinho na cama, hein, gente? Fala pra gente um pouquinho sobre assistir televisão no quarto. Então, o ideal, realmente, a cama é para dormir, né? E assim, tecnologia, o que acontece? No geral, as luzes, especialmente que provém de telas, elas têm um tipo de onda azul que é a que mais inibe a secreção da melatonina. Inibe, então? Inibe. É a melatonina a que induz o sono. Então, se eu estou olhando telas, né, antes de deitar, isso vai me inibir a produção natural desse hormônio. E a indução do sono, né? Então, fechar a tela. Televisão também tem o mesmo tipo de onda? Sim. Então, assim, poder retirar todas, tablet, celular, televisão, desligar, computador e vai preparando o ambiente, né? Vai desligando as luzes. O ideal seria uma luz amarela, né? Que não tem este tipo de onda azul. Às vezes uma luz indireta como de um abajur, né? Que não seja aquela luz forte. E vai desligando as luzes, uma temperatura ideal. Então vamos tirar daqui, vamos seguir o conselho médico. Celular, eu ouvi uma vez um autor, doutora, que disse o seguinte, que ele deixa o celular em outro cômodo para ele ter que levantar da cama e desligar. Totalmente, eu faço a mesma coisa. E aí, a gente também acaba não recebendo, né, ondas, radiação, não sei. A gente não tem todos os estudos fechados ainda sobre tanta tecnologia que a gente tem, né? Sim. Mas voltando, você estava falando sobre criar uma rotina do sono. Então, tirar as telas do quarto logo antes de dormir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente faz quando a gente está deitado e aparece aquela ideia ou aquela preocupação. Bom, esse é um problema bem frequente, né? Quando nós estamos durante o dia cheios de atividades, de preocupação, assim, não temos tempo para pensar, né? Chega a noite e aí que vem todo o silêncio, né? E a gente começa com todo aquele pensamento, as preocupações. A gente resolve um monte de coisa aqui, ó. Pois é. Então, qual é o Ou conselho? não resolve, só maquina. Também. Qual que é o conselho que eu dou aos meus pacientes? Pega uma folha da preocupação e tenha uma hora para se preocupar durante o dia. Planeje esse momento. Então, você pegando essa folha, você vai anotar todas aquelas coisas que te preocupam e vai tentando resolver. Ou seja, essa questão aqui, como que eu vou resolver? Eu vou fazer essa ligação, essa coisa. Coisas que eu não consigo resolver, porque não dependem de mim, eu vou aceitar. Né? Eu pessoalmente, eu oro a Deus, né? E entrego nas mãos de Deus, para que me dê a sabedoria para saber lidar com isso. Amém. Então, você poder ter esse momento, que se você não tem durante o dia, vai ter fatalmente vai vir à noite, gente. À noite. Olha, a gente já fez vários programas aqui no Vida e Saúde sobre rotina do sono. Então, vai desligando o seu ambiente, desliga as telas, os sons, um banho morno antes de deitar, elevar realmente o pensamento a Deus, agradecendo por tudo por todo o cuidado dele com você durante o dia e pedindo a bênção dele durante a noite. Eu acho que faz muito bem. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez. A gente vai agora acompanhar o quadro Em Forma.
O treino de hoje é daqueles que fazem a gente suar bastante, mandar embora um monte de gordurinha indesejável. Vamos ver agora um treino aeróbico com a Patrícia. A dica de hoje é trabalho aeróbico. Uma coisinha, pessoal, se você tem problema para dormir, tem insônia, eu não indico em executar atividade física de alto impacto à noite, para não atrapalhar seu sono. Mas, se você não tem nenhum desses problemas, vamos embora. Vamos ao nosso primeiro exercício? Vai ser polichinelo. Dica importantíssima. Calcanhares no chão. Você vai executar com o pé todo no chão. Vamos lá? Olha como é fácil. Um exercício intenso. Dá uma relaxadinha nos seus joelhos, ok? Vamos ao nosso segundo exercício aeróbico. Agora é chute atrás. Calcanhares lá no bumbum, enfatizando fortemente o nosso quadríceps. Vem comigo. Olha lá, os calcanhares lá no bumbum. Consegue? Fácil, é intenso, mas a gente tem que queimar, né? Vambora? Nosso próximo exercício vai ser chute lateral. Vamos lá. As mãos na cintura. Fecha suas mãos para te dar mais segurança, mais firmeza no seu tronco. E você vai chutar para a lateral. Lembrando que o seu pé todo no chão. E chute lateral. Até é divertido, se não fosse cansativo. Agora eu tirei vocês do sofá, hein? Tirei da zona de conforto. Não é o máximo esses 3 exercícios fazendo em casa? Tem coisa melhor do que isso? Então vamos às recomendações. Iniciante e intermediário vai executar 30 segundos. Avançado, 1 minuto. Super desafio. Então vamos fazer assim, vamos nos organizar. 3 séries de 30 segundos ou 3 séries de 1 minuto. Tá fácil? Aumenta. 4 séries de 30, 4 séries de 1 minuto. Excelente treino. Bom mesmo, obrigada Patrícia. Olha só, a gente vai fazer uma pausa agora. Na volta, o Dr. César traz aqui no Claramente como a insônia pode atrapalhar a saúde mental. E ainda tem receita, você aprende aqui um creme de brócolis delicioso e super saudável. É tudo aqui no Vida e Saúde, não sai daí não, a gente já volta.